Então, muito boa noite a todos. Hoje, dia 19 de junho, egrégora gratitude, nós temos o enorme prazer de estar recebendo hoje a Cidinha Labado para fazer a nossa vibração de amor e de cura. Eu lembro a todos vocês que nós aqui acreditamos muito na força da energia das nossas vibrações, que o nome que é lido aqui é um endereço cósmico e que essa vibração vai se unir a outras vibrações que são feitas ao mesmo tempo por todo o planeta e vai chegar até essas pessoas. Eu sempre peço que, quando deem os nomes, procurem avisar, inclusive, essas pessoas que elas estarão recebendo essa energia para que elas possam abrir, né, seus chakras, para que elas possam aceitar, né, de bom grado essa vibração. Isso ajuda muito, porque, como diz a máxima cristã, né, a sua fé te curou. Então, é o que cada um que vai estar recebendo essa energia acredita, é que vai estar promovendo essa melhora para cada um deles. Depois disso, nós teremos pela primeira vez a Thaís Armelim de Oliveira Caldas, que vai estar conosco falando sobre a arte da arte, peraí, será que eu estou ficando velho assim? É Da isso mesmo, arte da comunicação não comunicação violenta. não violenta. Comunicação não violenta, é isso. Perdão, Thaís. Então, Cidinha, a palavra está contigo. A hora que você quiser que eu coloque a música, por favor, é só avisar. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa vibração. Pode colocar a música, tá? Boa noite a todos. Meu nome é Cidinha Labado. Eu vou ler o propósito do Mais Atitude. Nosso propósito é: a fraternidade nos inspira a agir para servir, contribuindo para um mundo mais humano. Hoje farei a condução da nossa egrégora gratitude com muito amor, emanando energias de luz aos nossos irmãos da lista, juntamente com todos vocês. Vamos nos sentar, então, confortavelmente, se possível, pés no chão, para receber a energia da Mãe Terra. Olhos fechados. Vamos fazer as respirações por 3 vezes. Inspirando e expirando lentamente. Inspirando e expirando. Isso. Inspirando e expirando. Deixando nossa mente livre do mundo aqui de fora. Estamos leves, preparados para nos conectar com o Criador de todo o universo. E pedimos que Deus nos abençoe nesta ação de amor e cura. Agora, estamos diante de um caminho que é a estrada de uma linda floresta. Vamos caminhando, sentindo o aroma das árvores, com muitos tons de verdes. Alguns raios de sol conseguem passar pelas frestas das copas, propiciando um calor suave. Continuamos a caminhar até encontrarmos uma linda clareira, toda gramada, rodeada de muitas flores coloridas e perfumadas. E ao fundo, uma cachoeira, para completar um ambiente de luz e muitas energias da natureza. Todos nós, de mãos dadas, formando um grande círculo, sentindo a luz dourada que vem do céu, entrando pelo topo de nossas cabeças, nos energizando com amor para servir. Essa mesma luz sai do centro dos nossos corpos, que dirigimos para o meio do nosso círculo, para que todos os irmãos da lista recebam todo amor e cura, seja físico, emocional ou espiritual. Recebam a luz dourada de amor e cura.
A fé remove do caminho os mais pesados obstáculos. Todos voltando, cada um no seu tempo. Olhos abertos, mexendo os pés, mexendo as mãos, voltando devagar, cada um no seu tempo. A força veio em dose dupla nesse dia. Acho que sim. Tenho certeza que sim. Eu hoje convidei uma amiga nossa para fazer o agradecimento a você, que é a Dalva Marinello, amiga de muitos anos. Dalva, por favor. Que prazer, Cidinha. Boa noite. Boa noite. Em nome da Egrégora Gratitude, queremos agradecer você pela dedicação, pelo amor. Nós sabemos que a dedicação não é só esses minutos de agora. A dedicação vem bem antes, quando a gente começa a se preparar para essa missão maravilhosa e de grande responsabilidade, que são muitos irmãos esperando a nossa vibração. Foi maravilhoso, você, como sempre, conduziu maravilhosamente e levou todos nós a esse estado de cura tão importante que reverbera para todos no mundo, tenho certeza. Obrigado pela sua dedicação, pelo seu amor, carinho, tudo isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Dalva. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos vibrando amor e cura para todos os nossos irmãos, todos da lista e todos aqueles que necessitam. Está Obrigado. emocionada, né, minha irmã? Está emocionada. Sim. Que lindo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Dalva. Obrigada. Esse é o ponto alto, na verdade, desse nosso trabalho, né? E ver o carinho que você colocou nessa vibração nos deixa certos de que a gente está num bom caminho. Obrigado mesmo. Dalva, obrigado por estar sempre atenta. Um É beijo. um prazer, muito obrigada. Gente, Thaís Caldas é nossa convidada especial de hoje. Veio falar conosco sobre a arte da comunicação não violenta. E, Thaís, eu vou pedir para você se apresentar, porque o pessoal não te conhece, e já vou quebrar os protocolos perguntando para você se o fato de eu ter dito que o Paulo Taba é de Marte é uma comunicação violenta, por isso que você disse que era bullying. Seja bem-vindo. Que delícia de vibração, que delícia de recepção. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga, trabalho a maior parte do tempo, do meu tempo com mulheres, e isso foi uma escolha minha. Já facilitei grupos e hoje eu atendo de forma individual e online. E o bullying é só uma brincadeira da psicóloga mesmo. Que bom. E o que eu quero trazer para vocês tem muito a ver com essa energia que já foi trazida aqui pela Cidinha, que a comunicação não violenta
ela reverbera amor e cura também nas relações. Isso que é o mais bonito. Alguém aqui conhece? Eu já ouviu falar, ou já pratica comunicação não violenta? Vocês já ouviram falar, ou já... Ou todo mundo aqui é novidade para todo mundo? Não, para Para mim mim é. e para Inês, que é a minha esposa, que está aqui na sala também, não é novidade, porque a minha filha e o marido dela, que moram em Piedade, que tem a Vila das Borboletas lá, que é um espaço que recebe voluntários, enfim. Eles são simpatizantes, eles já fizeram curso. Até a Thaís ia tentar entrar hoje, pode ser que ela acabe entrando, que é tua xará, por coincidência, Que legal. tua xará. Eu sei que ontem, inclusive, eles fizeram uma reunião, porque eles estão com vários voluntários lá, que são de outros países, inclusive. E eles fizeram uma reunião sobre comunicação não violenta, né? E uma vez eles estavam aqui em casa, e eu e a Inês estávamos discutindo uma coisa rotineira de casa, e eles nos chamaram a atenção de algumas formas de colocação, enfim. Então, tenho certeza que vamos ouvir muita coisa interessante aí da tua parte. Vocês já ouviram falar de Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta? Ele foi um psicólogo norte-americano que trabalhou e foi amigo e colega do Carl Rogers, que criou a psicologia humanista, que é focada na pessoa. E o Marshall Rosenberg ele tem várias histórias lindas de aplicação da comunicação não violenta em mediações de conflitos e conflitos pesados, tipo Palestina e Israel, em Ruanda, enfim, ele tem várias histórias de estar em loco para conversar e ensinar comunicação não violenta para pessoas que são adversárias ou até inimigas, né? Mas a comunicação não violenta ela não é só para esse auge da violência, serve também para isso. Então, eu quero começar aqui trazendo um exercício para vocês, porque eu não quero trazer teoria de nada, eu quero trazer prática. A teoria vem junto né, no colo, porque não tem jeito, mas eu queria que todo mundo colocasse a mão na cabeça, Deixa eu assim como abrir eu estou aqui a fazendo. galeria para você poder ver todos aqui. Ó, todo mundo com a mão na cabeça, esse é o nosso centro em que a gente observa as coisas. Então, em vez de fazer só teoria, a prática aqui, o toque no corpo, o corpo nunca esquece um toque. Então, a comunicação não violenta começa aqui, eu observo, né? Eu vejo, eu observo, eu vejo você. Até o lema do Avatar, né? Eu vejo você, que eles fazem assim, eu vejo você. Então, aqui é eu observo. Depois, mãos no coração. Peço para todo mundo colocar as mãos no coração. Eu sinto. E assim, a comunicação não violenta, ela sempre traz o eu em primeira pessoa. Não fala porque a gente, porque nós, ou fala de uma situação sua falando em você, né? Porque você, quando faz isso, se referindo, na verdade, à sua própria experiência. Então, é eu. Eu observo, eu sinto. Então, toda vez que vocês quiserem ligar o observador e entender o que está acontecendo, eu observo, eu sinto, e as mãos agora vão para o estômago. Todo mundo com a mão no estômago agora. Eu necessito. Então, praticamente, resumindo assim, bem baby steps aqui, bem passinhos de bebê, eu observo, eu sinto e eu necessito. Você traz para você a conversa, você nunca aponta o dedo. E já tem a gente já conhece, né? Quando a gente aponta um dedo, Deus está vendo e três dão para gente. Então, olhar para a comunicação não violenta como um exercício de amorosidade, primeiro com você. É como no Pai Nosso, né? Primeiro com você e com os outros depois. Então, aqui o que a comunicação não violenta ela traz é um jeito de olhar para as relações de uma forma que eu me comunique de forma clara, sem acusações, sem julgamentos. E na comunicação não violenta, o que a gente traz, eu também erro. O que eu estou trazendo agora para vocês é um jeito, né? É uma forma desenvolvida para que a gente entenda o nosso mundo interno, para que a gente se coloque no mundo através das nossas necessidades, dos nossos sentimentos,
né? Para que a gente consiga comunicar a partir da compreensão nossa o que está acontecendo conosco. E também através desse instrumento, que é a comunicação não violenta, que pode ser, você pode nomear a comunicação não violenta como uma ferramenta, um instrumento, um processo, um jeito de viver. E daí isso cabe inteiramente a vocês. Você vai começar a descobrir o que está vivo dentro de você e descobrir o que está vivo dentro do outro. Então, a grande pergunta aqui para nós, para a gente conseguir praticar a comunicação não violenta, é o que está vivo. O que está vivo em mim e o que está vivo em você. E a gente parte dessa questão de o que está vivo quando a gente olha para as nossas necessidades. Eu tenho aqui, esse aqui é o Grok, é um jogo de cartas de autoconhecimento, e ele vem com esses dois bolinhos aqui, ó, que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Um é de necessidades e outro é de sentimentos. O gostoso desse jogo é que você pode sim jogar em família ou com amigos, enfim, e ele ensina sobre você e sobre o outro. Então, daqui a pouquinho eu vou usar aqui só para ilustrar para vocês, mas as necessidades humanas, a gente tem a necessidade de fome, necessidade de segurança, aquilo que a gente já sabe, né, da infraestrutura básica. Mas a gente tem várias necessidades que saem do físico, que vão para o mental, são necessidades emocionais, são necessidades espirituais, necessidades sociais. Então, o que a gente traz aqui é a urgência do ser humano, de todos nós aqui encarnados, da gente olhar para as nossas necessidades, né? E entender que as nossas necessidades são os nossos motivadores. E daí, diferenciar a necessidade da estratégia, porque a gente confunde muito na hora de conversar, né? Então, a estratégia é uma forma de comunicar a minha necessidade, não é a minha necessidade em si, né? Então, cada ação que a gente faz é para manter ou melhorar o nosso bem-estar, né? Geralmente é isso, né? 99% das vezes. E a gente tem várias estratégias possíveis para atender essas necessidades, que são necessidades de conforto, de alimento, segurança, de diversão, mas também são necessidades, deixa eu pegar aqui, ó, tenho necessidade de escolha. E daí já vem aqui, ó, quando a minha necessidade de escolha não é atendida, eu me sinto apreensiva. E daí você percebe que o vocabulário vai aumentando. E eu não estou acusando o outro, né? Você tira as minhas escolhas. Eu não estou, né, indo para briga, indo para cima. Porque eu existo aqui nessa casa. A gente sai disso. A gente fala da gente, né? Então, essas necessidades têm inúmeras formas de estratégia para serem atendidas. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E daí, é o que eu já adiantei um pouquinho, os sentimentos, né? Os sentimentos... e agora uma observaçãozinha. Quem não viu o filme Divertidamente, veja, porque o 2 entra em cartaz amanhã aqui no Brasil. E o filme Divertidamente fala dos sentimentos principais, que daí nesse filme ele está apenas no corpo de uma criança, né? E dos pais dela. E o filme Divertidamente 2, ele traz essa criança que já está na pré-adolescência, com novos sentimentos, com ansiedade, com insegurança. Então, para quem gosta de filme, eu super recomendo. Divertidamente um, são filmes de psicologia que são para crianças, que na verdade somos todos nós, né? Porque todos nós temos uma criança, e a gente consegue olhar para esse filme e reconhecer a gente mesmo. Isso é o mais gostoso, de uma forma divertida. E para quem não é de filme, tem esse livro maravilhoso, que é da Elisama Santos, Conversas Corajosas, Como Estabelecer Limites, lidar com temas difíceis e melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Então, aqui, a gente já falou um pouquinho da necessidade e agora dos sentimentos, né? Então, os sentimentos, eles não são bons e ruins. A gente traz essa dicotomia porque a gente está num mundo muito dual, né? E vocês que fazem parte dessa egrégora sabem bem disso. Então, o que a gente consegue perceber é que tem os sentimentos que são agradáveis e os sentimentos que são desagradáveis, né? Que daí é rotulado como ruim, que são os triste, abatido, com raiva, com medo, desanimado. E daí, o que acontece, né? Surge uma percepção de uma necessidade que não está sendo atendida. Então, todos os sentimentos, todo o leque de sentimentos que a gente tem,
é por uma necessidade já atendida ou não atendida. E daí as coisas agora começam a se encaixar. Então, os sentimentos que a gente fala que são bons, né? Então, eu tô feliz, eu tô contente, eu tô animada, eu tô entusiasmada. Aliás, entusiasmada, não sei se vocês sabem, a origem da palavra é entheos. Entheos. Então, é em Deus. Né? Então, quando eu estou entusiasmado, eu estou em Deus. É a coisa mais linda do mundo isso. E daí, quando a gente está em contato com as nossas necessidades sendo atendidas, a gente fica feliz, alegre, contente, saltitante. Então, os sentimentos, eles são os nossos mensageiros, né? É o que a gente tem que escutar. E a gente só consegue escutar quando a gente consegue observar. A gente observa, a gente sente e a gente vê o que necessita, tá bom? Então, por isso, essa dinâmica não é Macarena, gente. Aqui é um exercício real, só para vocês lembrarem como que faz esse processo de uma forma física, corpórea, para a gente ancorar o conhecimento de hoje. Então, aqui a gente, através dos sentimentos, a gente navega e entra no coração daquilo que importa, que são as nossas necessidades humanas, que é de todo mundo que está encarnado hoje nesse planeta Terra. Então, os sentimentos, a gente brinca, né? É um sinalzinho de fumaça lá, indicando que tem fogo no parquinho, né? Vamos brincar assim. Então, que tem necessidade sendo atendida e desperta daí um sentimento de gratidão, ou tem uma necessidade não sendo atendida e, por exemplo, pode despertar uma raiva, né? E daí a questão aqui dessa a comunicação não violenta é esse desenvolvimento desse músculo que a gente não trabalha, que é a inteligência emocional. Então, assim, hoje, em pleno século XXI, 2024, a inteligência emocional, ela é obrigatória nas escolas, mas infelizmente até hoje é para inglês ver, né? A gente sabe que tem muito chão ainda para as crianças aprenderem, para os pais aprenderem, enfim, que é reconhecer e nomear seus sentimentos e suas necessidades. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês é que nós, nesse mundo muito veloz, com muitas informações, muitas demandas e muitos desafios, muitos processos para serem vivenciados, a gente acaba se anestesiando. E a gente se anestesia em diversas formas de vício, né? Desde um pote de sorvete, uma barra de chocolate, até horas de Netflix, de filmes e seriados, tirando aqui do senso comum, que é o álcool, as drogas, né? E a gente se anestesia para tentar sair, né? É uma válvula de escape dessa dor emocional que aparece que a gente não sabe lidar, a gente não consegue acolher por falta de repertório. E daí a comunicação não violenta, ela vem para trazer o repertório interno, nossa, de acolhimento de todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. Então, o que Posso te vocês interromper? Claro, sempre. Tá, então, pegando um gancho no que você vinha dizendo, mas antes disso, te orientando assim, no chat algumas pessoas vão fazendo comentários, você não Tá, se preocupe com isso, que eu vou acompanhando aqui, tá? beleza. Depois eu vou te mandar o chat também, e quando alguém se sentir na vontade de participar, de perguntar, vai levantar a mãozinha. Você também não se preocupe, que eu coordeno. Que tem hora que ninguém levanta a mão, tem hora que três levantam a mão de uma vez, tá? Daí você me interrompe e põe o pessoal na fila, tá tudo certo. Isso. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: é, pelo pouco que eu aprendi, né, principalmente nessas conversas aí com minha filha e meu genro, é, eu vejo que na comunicação violenta, a maioria de nós está sempre achando que vai aprender como lidar com o próximo. Mas eu percebo que a primeira pessoa a ser agredida inconscientemente somos nós mesmos, né? E nós vivemos muito isso hoje na sociedade, né? Nós proferimos bravatas, reclamações e, enfim, coisas que ferem a nós mesmos. A comunicação violenta trata disso da forma como eu estou falando comigo mesmo e me agredindo. E aí, depois que Também. você me Isso mesmo. responder, eu coloco o Carlos para falar com você. Pode Tá falar. bom, também, também. Que bom que você trouxe essa visão. É o que acontece, né? Antes da gente soltar o veneno, a gente produziu o veneno. Então, esse seu ponto
E eu falo muito isso para as pessoas, né? E eu peço para que elas falem comigo também, porque a gente estuda, mas a gente não tá 100% atento e observando o tempo todo. Então, eu falo para as pessoas, quando eu percebo isso, eu falo assim, olha, você está produzindo aqui uma xicrinha de veneninho, cuspindo e tomando. Cuidado com esse veneno que você mesmo produz, né? Então, assim, cuidado com as histórias que você se conta. E um dos focos do meu trabalho é a autoestima feminina. E é isso, é como a história que eu me conto, o jeito que eu me trato, como eu me subestimo, como eu me desvalorizo. E se eu tenho esse lugar vazio, e esse lugar tão dolorido e tão miserável em termos de acolhimento interno meu comigo mesma, o que eu posso dar para o outro? Né? Então, sim, parte sempre da gente inicialmente. É como, que energia que eu vou dar para o outro? Eu preciso colocar o dedinho na tomada para dar aquela carguinha, para sair do vermelho, né, do celular, para a carguinha ficar verdinha, para eu conseguir ir para a sociedade e servir da melhor forma possível, seja com um trabalho voluntário ou não voluntário. Né? Então, é exatamente isso. Que é tão sintomático, né? É tão inconsciente. A gente, nossa, eu acho que se a gente para pensar de cada 10 palavras que a gente profere, talvez 6 ou 7 delas estão agredindo a nós mesmos, né? Uhum. É muito Talvez até um complexo. pouquinho mais, eu ouso dizer, até um pouquinho mais. E isso tudo aumentou agora, recentemente, com as redes sociais, né? As pessoas agredindo os outros e se agredindo. Porque quando sai um palavrão da minha boca, a primeira pessoa que escuta sou eu. Então, Sem essa dúvida. ponte aqui é conectadíssima, né? E a psicologia é isso, basicamente, né? A gente fala para se ouvir e daí fazer toda a elaboração. Mas Aí vamos lá. a gente precisa se observar, né? Exatamente. Se Entender o que sentir, está né? sentindo e qual a necessidade que não está sendo atendida ou que está sendo atendida. E se essa necessidade está sendo atendida, eu ouso até um passo a mais aqui, que não está dentro do CNV, que é o celebrar. Porque se eu me sinto bem, eu tenho uma necessidade atendida, eu sou extremamente abençoada. Então, e isso acho que tem a ver com a egrégora de vocês, né? Então, de valorizar as pequenas coisas da vida que nos fazem ter necessidades atendidas e que me traz sensação de bem-estar, de saúde mental, de felicidade, de serenidade, de paz. Então, esse celebrar é um passo que a gente sempre esquece, mas eu estou aqui trazendo, colocando uma cerejinha no bolo. Desde o dia que você aceitou o nosso convite, a egrégora não é mais de vocês, é nossa, né? Ah, então tá Tá bom. bom? Carlos Cepeloni, por favor. O Renato sempre, né, com umas palavras assim que deixa a gente honrado em participar desse grupo. Realmente o Renato é uma sumidade, sempre falo. E o grupo todo, né? Que grupo maravilhoso esse. Eu gostaria de participar todas as quarta-feiras e às vezes eu não consigo. Hoje eu me atrasei que eu estava numa outra reunião. E Thaís, nome da minha filha também, Thaís, né? Então, filha do Lindo. Renato, minha filha. Thaís é um nome muito importante para a gente. Eu estou analisando aqui o que você está falando, eu também já participei de cursos, palestras, li livros. Eu tenho um treinamento que eu tenho uma pessoa especialista em CNV e eu tenho uma dinâmica dentro do treinamento que é sobre isso. E é muito legal, eu gostei muito quando você falou a gente e você corrigiu, falou, não, eu também erro. Nós somos humanos e erramos. Isso é importante também, por quê? Para eu fazer minha pergunta, eu estou falando tudo isso, tá? E hoje nós vivemos num mundo que tem pressa. Tudo é muito rápido. As pessoas querem ir para onde? Os vídeos são segundos. As pessoas me ligam, Carlos, grava um vídeo para mim. Quanto tempo? 30, 40 segundos, você me dá o recado e tal. Eu sei que eu não vou dar um recado tão importante, a não ser que seja aquela coisa de dancinha que as pessoas vai passando o dedinho um para o outro. Quando a gente fala de comunicação não violenta, existe alguma forma, pegando aquele gancho que você falou, o meu dia a dia também, que é muito falho, eu falho demais. Existe, tipo, um livro de dicas do dia a dia, onde a pessoa pode. Porque no dia a dia você está num momento assim conturbado, tal, você. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu pegar aqui meu resumo de CNV. Ai, peraí, eu acho que eu vou aplicar isso aqui. Porque você falou o seguinte: não é só nas coisas pequenas, mas tipo assim, Palestina e Israel. E eu diria que lá ou falhou ou não resolve quando um lado ele está disposto a matar, porque até hoje lá está tendo matança e é difícil. Tem situações
que a gente não vai conseguir resolver. Eu acho que isso também é importante a gente ter na cabeça, Uhum. porque quando o outro lado não quer e ele não vai fazer e ele não quer ouvir, e eu vou até citar uma criança, né? Quando ela está pequenininha, alguém vai falar lá, para não ouvir, ela não quer ouvir, ela se fechou naquilo e não quer. Aí não há ferramenta no mundo, nem Deus, a pessoa não quer, ela não está nem com Deus, com nada, né? Para esses momentos de incerteza e insegurança, existe um, um glossário, uma dica, um livreto, alguma coisa para nos Manualzinho. ajudar no dia a Ó, dia? eu não sei se você estava aqui quando eu falei desse livro. Ele traz várias situações maravilhosas e várias falas que todo mundo se reconhece nelas, dizendo que ninguém aqui é vítima nem vilão. Então, esse livro eu super recomendo. Agora, sua fala me traz duas lembranças importantes aqui, que é a questão de você, inicialmente, e ela reforça isso no livro, a comunicação não violenta, se ela não é possível de ser estabelecida, o maior ato de amor é você cuidar dos seus limites. Então, quando não há conversa, não há possibilidade de conversa, você será amoroso quando você cuida dos seus limites. E cuidar dos seus limites seria o quê? Numa conversa em que o outro não está me escutando. É, eu vejo que você está nervoso nesse momento, então eu vou me afastar, ou eu vejo que eu estou fora de mim nesse momento, né? E eu preciso ficar um momento quieto, um momento de silêncio, eu preciso de espaço, e eu gostaria de conversar sobre esse assunto quando eu estiver mais calma. Ou se você estiver calma e a pessoa é nervosa, você fala assim: olha, eu percebo que você está nervoso. Eu quero muito conversar com você, isso é importante para mim. Vamos conversar quando você estiver mais calmo? Pode ser assim? E daí você traz essa conversa para um outro momento. E aqui, acho que vocês já devem saber disso, mas as discussões mais espinhosas não se faz à noite antes de dormir, né, gente? Depois de um dia inteiro, não se traz assuntos polêmicos. Então, se vocês tiverem ah, questões mais delicadas, tragam assim que a pessoa acorda, né? O pico do sol é o pico da energia, isso mexe com todos os nossos hormônios. Então, quando a gente tem mais atenção, está mais proativo, está para fora, né? Está expandido, ao sol a pino. Então, todas as discussões, eu brinco que a gente faz a paz no casamento quando a gente deixa de discutir à noite e traz as coisas com eu observo, eu sinto, eu necessito, mas no timing adequado, no tempo adequado, né? Que é quando a pessoa não está cansada depois do trabalho, com fome, com várias necessidades não atendidas, né? Que são mais básicas do que escuta, do que qualquer outra coisa. Então, na sociedade que vivemos hoje, em que as farpas estão soltas, o autocuidado é um exemplo amoroso, porque só o exemplo arrasta. A gente não vai conseguir, na verborragia, no falatório, modificar as pessoas. É o nosso exemplo, silencioso, é o nosso exemplo de eu estou me retirando, então, dessa conversa, porque eu não quero agredir você e também não quero me agredir. Saber esses limites, essas bordas, né, em que se isso está me ferindo, eu me retiro. Então, eu acho que essa é a grande é o grande pulo do gato aqui. É um treino diário, né? Quem pratica comunicação não violenta, nossa, dizer não para as pessoas, e por isso que eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, né? De ensinar as mulheres a dizerem não sem se sentirem mal por isso, sem se sentirem culpadas por isso. E o não bem dado é um não muito empoderador, né? E esse não bem dado é um não educado, é um não amoroso, é um não que eu falo do que eu sinto, que eu falo das minhas necessidades e eu estou dando sim um limite. E quando eu cuido dos limites, eu estabeleço amor. Então a gente sabe que na criação das crianças, as crianças sem limites, elas não se sentem amadas. Então, aqui a coisa mais linda do mundo é quando você dá limite para as pessoas, porque você traz o exemplo do amor próprio, e traz o exemplo do tipo, eu vejo você, mas agora não é a hora. Então, é também um sinal de amor dar o limite, é também um sinal de amor trazer o não. Isso que é a coisa mais linda. Então, assim, dizer não, tem um recurso que foi pesquisas de outros campos meus, mas que é toda vez que alguém te diz um não, que um pedido é diferente de uma exigência, que é a grande frase da comunicação não violenta.
Se eu te faço um pedido, eu não estou te exigindo, então você pode sim dizer não. E daí o que eu aprendi em outra área é que toda vez que alguém te diz um não, você fala, eu agradeço por você cuidar de você. Então, se vocês não lembrarem de nada desse encontro de hoje, mas lembrarem de falar essa frase, quando vocês receberem um não de alguém, eu agradeço por você cuidar de você, porque isso me lembra que eu preciso também cuidar de mim e que eu também tenho direito a dizer não para as pessoas. Então, hoje é um treino meu. Toda vez que alguém me diz não, eu falo, eu agradeço por você cuidar de você. Frustrou minha expectativa? Claro. Vai me dar mais trabalho? Talvez. Eu vou ter que insistir, eu vou ter que acessar outra pessoa, eu vou X. Eu vou ter que, ou vou ter que eu mesma fazer. Outras questões, mas eu estou honrando aquela pessoa que aprendeu finalmente a cuidar de si. E daí o alto amor, ele enche a nossa bateria para que a gente consiga agir de forma amorosa na sociedade. E daí, essa semana também, uma amiga, aliás, mais de um mês e meio atrás, eu precisei desse tempo todo, ela mandou vários áudios me julgando, falando coisas que eu nunca esperaria ouvir dela. E daí eu só respondi assim, eu falei assim, eu te escuto, eu as suas palavras me doem muito. Eu não vou conseguir responder nesse momento, porque agora eu estou ferida. E daí ontem, um mês e meio depois, eu consegui responder para ela da forma mais amorosa possível. E a gente manteve a amizade. E os vínculos. E eu também dei um limite para ela nessa conversa, nessa minha amorosidade. Então, assim, às vezes a gente precisa de um tempo e espaço para a gente entender o que fere. Porque, assim, eu tinha um argumento para cada áudio dela, para tentar me defender. Só que daí a gente vai nesse ataque, defesa, não sai disso. E é uma amizade de mais de 20 anos e eu prezo muito, só que me machucou. E daí eu precisei de um mês e meio para elaborar e trazer palavras amorosas que tragam escuta para ela, mas que tragam limites para ela também em relação à minha pessoa. E não terminar a amizade. Então, assim, assim, a teoria é muito mais fácil do que a prática. Lógico. E quando você fala também da educar para a pessoa falar não, a gente tem que tomar muito cuidado também nesse mundo maravilhoso do não, que é a pessoa falar o sim, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas inseguras de dizer o sim. E um não também, não necessariamente, dependendo da circunstância, eu não estou falando nada de agressão aqui, mas de vida do dia a dia, o não também não precisa ser definitivo. Porque eu já ouvi muitos nãos, principalmente na área comercial, né, Renato? Na área comercial, na área amorosa. A minha esposa é uma testemunha viva disso, porque quando foi para ela quer namorar comigo, ela falou vários, uns 40 nãos para mim. E hoje nós estamos há 12 anos juntos de puro amor, de felicidade. Então, se eu tivesse aceitado o não dela, é claro que quando eu não aceitei o não dela, não foi. Eu usei o CNV, tá? Eu usei o CNV. Porque se não usasse o CNV, nós não estaríamos juntos hoje. Se o não dela fosse agressivo para mim, se eu me machucasse com o não dela, com certeza não estaria junto hoje. Então, eu utilizei o CNV sim, quando ela falou não, eu falei, eu te entendo. Não com as suas palavras, tá? Que eu estou aprendendo hoje, que eu vou anotar aqui, mas na época, não com essas palavras, mas eu disse, eu te entendo, acho que você está com a razão, faz parte e tal, mas eu quero mais uma chance, eu quero pelo menos conversar com você. Ou seja, eu não aceitei o não, mas não de uma forma agressiva, de uma forma amorosa, onde respeitei o direito dela, mas fui conversando. E eu me preocupo com isso, porque tem muita gente falando não hoje, porque estão aprendendo a falar não. E o sim? Como é que fica o sim nessa história? E eu prometo que eu não vou falar mais nada, que daqui a pouco o Renato vai me chamar a atenção. É bonita essa pergunta, porque tudo na vida, e principalmente nas relações humanas, é um elástico, né? Então, a gente está aqui nessa ponta e depois a gente não sabe o que acontece do outro lado. E a gente vai se trabalhando e vai esticando esse elástico. Todo o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento é assim. Né? Então, eu sou muito passiva e para sair da passividade, eu preciso aprender um pouquinho a dizer não e eu acabo me tornando agressiva. Eu puxei muito esse elástico. E a sabedoria do ser humano é quando a gente chega nesse meio termo. O que acontece? A gente consegue sair da passividade com muito esforço, e pode ser para tudo na vida, tá, gente? Estou dando aqui só o exemplo, passividade e agressividade. A gente vai para o outro lado e começa a dizer não, 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 para todo mundo. Né? Daí as pessoas vêm, aquelas pessoas que estavam acostumadas a te usar como cavalo, vamos colocar aqui um termo. Elas vão. Quando você começar a esticar esse elástico, vai, você é uma egoísta, você só pensa em você.
né? Então, a gente também vai de um lado para o outro, sendo julgado pelas pessoas, né? Tipo, ela é muito passiva, agora ela é muito agressiva, muito egoísta. Só que o que acontece? Quando a gente aprende, a gente não vai ficar nessa ponta. Porque existe uma identidade, uma personalidade, tem toda uma construção, uma história de cada um individual, né? E essa história individual, ela vai fazer esse elástico vir para essa metadinha. Então, esse processo, ele acontece, o elástico se estica, todo o processo, todo o conhecimento que você acessa, assim, tipo, ai, agora, então, agora é isso, então agora vai. Você puxa esse elástico. Quando você puxa esse elástico, você fala, poxa, mas eu tô me perdendo um pouco aqui da minha identidade. Que bom que eu aprendi tudo isso. Deixa eu ceder um pouquinho, deixa eu achar uma terceira via, deixa eu entender aqui que é o não neste momento, o não agora, que é o que a namorada e agora esposa disse. Não agora, né? Talvez amanhã. E isso também é comunicação não violenta. Quando alguém te faz um pedido e você fala, agora eu não posso. Se você puder esperar, talvez eu consiga. Já é ou tipo, se você tem urgência, agora eu não posso, se você tem urgência, eu te peço para procurar outra pessoa para você fazer esse pedido. Mas trazer esse não do não jamais, nunca, para um não, agora não, não, talvez amanhã. Não, se você tiver pressa, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar nesse momento, né? E porque aqui a questão do não é que quando você diz só sim, 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 você cuida da vida dos outros e não cuida da sua. Você vive a história dos outros, você soluciona a vida dos outros e você sempre fica na tristeza, na miséria, e ninguém constrói a sua vida por você. Então, o dizer sim automaticamente, o que a gente, né, tá super acostumado na sociedade, levou uma desconexão, né? Porque eu cuido dos problemas dos outros para fugir dos meus. E o dizer não em excesso é esse oposto, né? Então, tá bom, então só estou cuidando de mim, eu realmente estou sendo egoísta aqui, será? Então, eu acho que agora a gente está nesse momento da sociedade, eu sou bem otimista em relação a isso, gente, que é de aprender a dizer o sim e a dizer o não com consciência. Porque a sua fala vem de um lugar muito bonito, que é as pessoas não têm coragem de dizer o sim, no momento em que está na moda dizer não. E às vezes o sim é a maior permissão. É o sim, eu te amo, é o sim, eu também quero ficar com você, eu também quero passar por essa experiência. E é um sim que é uma coragem, né? Então, a coragem que a gente precisava antes para dizer o não que a gente não dizia, agora a gente está entrando, já entrou em contato com essa coragem, e é a mesma coragem que vai dizer sim, eu quero estar ao seu lado. Sim, eu quero beijar sua boca. Sim, eu quero aprender com você. Eu quero fazer essa jornada de vida ao seu lado. Então, esse sim, ele precisa de uma coragem, que a gente está aprendendo ao dar o não. Então, esse é o meu otimismo. Será que eu estou enganada? Eu vou aproveitar e entrar na conversa. Não vou tirar o Carlos daqui, porque a conversa é junto dele, por coisas que ele comentou. É, Além de nós hoje, pela ansiedade, né, não estarmos muito preparados para ouvir o não, a gente também está muito ansioso para ouvir o sim antes da hora, Uhum, antes de ter conquistado esse sim, né? uhum, Como o Carlos falou da área comercial, no meu negócio eu tenho vendedores, né? Eu tenho uma equipe de vendas e eu sempre procuro treiná-los de que o comprador tem direito a dizer 7 nãos. Que se ele trabalhar constantemente em cima desses nãos, quando chegar no 7º não, ele vai conseguir um sim. Aí vem várias lições, como, por exemplo, saber ouvir o não, né? Então, às vezes, o vendedor vai uma, duas vezes, escutou 2 nãos, aí ele fica 1 ano sem aparecer. Aqueles 2 nãos não serviram de nada, porque ele teria que continuar, ter a constância. Ou ele ouviu um não que veio junto de uma objeção, mas ele não ouve a objeção, ele ouve só o não. Então, ele não trata, ele não trabalha aquela objeção, né? uhum, Quando em tudo na vida, né, você colocar algo do tipo, ela tem o direito de me dizer até 7 nãos, né? Mas você
cria uma constância, uma persistência, resolve as objeções, né? Chega num determinado momento que aquele interlocutor que está te dizendo não, ele começa a se aperceber o teu real interesse, a tua convicção, a tua firmeza de propósito. E Uhum. chega um momento que ele vai, então, talvez não te dar o sim, mas ele vai te ouvir. E aí nós temos que estar preparados para entender que, às vezes, aquela pessoa não quer nos dar o sim. E ela está no direito dela, né? Porque senão todos os problemas da vida estavam resolvidos, né? E aí a gente se vê muitas vezes sem preparo para ouvir o não, né? Que pode ser um não passageiro, né? Não definitivo, mas é um não. E a mulher enfrenta muito isso, né? É muito comum escutar a mulher dizendo que uma das coisas que ela mais sofre na sociedade é que ela não é dona de dizer um não que o homem não aceita, vamos assim dizer, de modo geral, né? Então, foi só um depoimento aí no meio do papo dos dois, que eu acho que realmente esse exercício de falar um não e de ouvir um não, e de falar o sim e de ouvir o sim, ele nos ajuda em 90% das situações de vida, seja comerciais, seja de relacionamento, enfim. Já falei demais, Carlão, vamos ouvir mais um pouco da Thaís. Não, é só para encerrar, Renato, também a preocupação da pessoa não estar preparada para ouvir o sim. Porque acontece da pessoa falar sim, aí eu falo, e agora? O que que eu faço? Eu estava tanto esperando o não, que quando vem o sim eu não sei para onde correr. Também Uhum. tem que pensar nisso, né? É interessante que você falou dos 7 nãos aí, Renato. Obrigado. É. Realmente hoje está incrível. Thaís, por Lindo. favor. E outra coisa que eu me lembrei aqui, essa questão do sim, ela é tão importante porque ela traz esse empoderamento quando o sim é muito verdadeiro. E daí o gostoso da CNV, quando você fala, são 7 nãos, né? Eu entendo, mas isso é a minha visão, né? Eu entendo todo o processo de compra como um processo emocional. Então, ajudar o seu cliente, ajudar outra pessoa, ou ajudar o marido, a esposa, o filho a entender o que que ele está sentindo, vai ajudar o processo resolutivo, seja um processo de compra ou não, outra coisa. E daí, aqui, os sentimentos, eles são motivadores, né? Então, quando você percebe que a pessoa, ela está saindo do seu equilíbrio, ela está aumentando um pouquinho o tom da voz, e isso a gente consegue mais ver nas relações familiares, né? Porque são os nossos grandes espelhos. Então, você que está um pouco mais sereno, um pouco mais calmo e mais equilibrado, você pode ser instrumento dessa pessoa para ela entrar em contato com as emoções, com os sentimentos dela. Então, assim, você se sente, deixa eu pegar aqui uma outra cartinha, você se sente incomodada, né? Me parece que você está se sentindo incomodada, eu estou certa, né? E daí você ajuda a pessoa a entrar em contato com o sentimento dela para entender se ela quer dar um sim ou um não, né? E também essa pergunta pode vir de outra forma, pode vir assim, você está incomodado? Ou eu estou aqui me perguntando, assim, você ver a cena da pessoa, porque às vezes a pessoa dá um chiliquinho, né? Assim, eu estou aqui me perguntando se você está se sentindo incomodada. É isso mesmo? Você está se sentindo incomodada? Vai falar, estou sim, estou incomodada mesmo. E daí você pode partir para a próxima pergunta. Daí você vai perguntar a necessidade dela. E aqui, assim, só para trazer repertórios para vocês. Então, vou pegar aqui da cartinha das necessidades. Você precisa de respeito? Você tinha a expectativa de se sentir respeitada nesse momento? Ou respeito é importante para você? Você está desejando ser respeitada nessa situação? Ou uma pergunta empática também. Imagina que você teria gostado de ser respeitada, estou certo? Né? Ou você está assim, né, se sentindo dessa forma, para atender a sua necessidade de respeito que não está sendo atendida. Então, tem várias maneiras da gente conseguir ajudar a pessoa a trazer para fora o que ela, o que está reverberando, né? O que está vivo, né? A grande pergunta, o que está vivo, né? Então, essas perguntas, elas trazem uma ponte, elas estabelecem uma conexão.
entre você e o outro. E você e o outro pode ser filho, pode ser chefe, colega, pode ser esposa, marido, pode ser qualquer pessoa, inclusive com vizinho, com pessoas desconhecidas. Isso ajuda muito a trazer, ok, eu estou te escutando, né? Pelo que eu estou vendo você falar, eu acho que você tem a necessidade de respeito, eu estou certo? E daí continua, fala, tá certo, é isso mesmo. E daí o que acontece na comunicação não violenta é que tem muitos pensamentos, e aqui é um cuidado mesmo que a gente precisa ter, que são disfarçados sentimentos. Então, geralmente são palavras que vêm no particípio, né? Então, eu estou me sentindo julgado. Eu não é um sentimento, é um pensamento. Estou me sentindo atacado, estou me sentindo desvalorizada, estou me sentindo incompreendida, estou me sentindo desrespeitada. Isso é um pensamento, não é um sentimento. Ou eu sinto que é um pensamento, não é um sentimento. Eu sinto que você, tarará, é uma acusação até, né? Então, ao invés de expressar o que está vivo em mim, né? Eu expresso o que eu acho que está fazendo, vamos lá, o que eu, às vezes, vamos tentar deixar isso mais simples, né? Expressar, às vezes, eu não expresso o que está vivo em mim, mas eu expresso o que eu acho que a pessoa está fazendo comigo, entenderam? E daí eu me sinto atacado. Esse exemplo, né? Eu me sinto atacado. Eu acho que o outro me atacou. Então eu tô julgando que o outro tá errado porque o outro me atacou. Então, na verdade, eu não me sinto atacado. Eu sinto raiva diante dessa situação. Porque se eu me sinto atacada, que tem alguém atacando. Daí eu coloco alguém no lugar do vilão e alguém no lugar da vítima. E não é isso. Então, assim, a frase, por exemplo, eu me sinto apreciada. Então, é a mesma coisa. Eu acho que a outra pessoa expressou uma apreciação por mim. Mas aqui, eu não estou falando do meu sentimento. O sentimento real é, talvez eu me sinta feliz por receber essas palavras. Eu estou me sentindo feliz por receber essas palavras. Então, esses sentimentos terminados com ido, ado, ada, elas trazem essa lógica da vítima-vilão de um subcontexto aqui. Que daí traz o ataque-defesa, ataque-defesa. Eu estou decepcionada, eu me sinto traída, eu me sinto frustrada, me sinto invadida. Sempre tem um invasor, então, e sempre tem uma vítima. Então, eu convido todos vocês a irem direto para o sentimento. E o sentimento é a raiva, é o medo, é a tristeza, é a alegria, é o que eu sinto. Então, eu brinco que a CNV é muito mais simples de ser usada quando a gente coloca sujeito, verbo, objeto, sendo objeto direto ou indireto. Então, é eu, verbo, sem ser no pacífico, no pacífico é ótimo, né? No particípio, né? Eu, verbo, eu sinto, me sinto feliz. Eu me sinto alegre, eu me sinto triste, né? E a grande questão aqui da comunicação não violenta é que a gente só consegue se conectar com os nossos sentimentos e com os sentimentos do outro quando eu estou com o observador ligado, que é o auto-observador. Quando é algo observável. Então, quando eu estou observando, e observar é como, assim, uma narração de um filme. Você vai descrever as cenas de um filme, então é um roteiro, né? Então, é uma realidade que todo mundo que estiver ali vai estar em contato com aquela realidade. Fala, nossa, ele atendeu o telefone no meio da conversa e ela saiu pisando duro do restaurante. Eu vi isso, todo mundo viu. Então, é essa observação. Eu observo, eu estou atento. É como se fosse realmente uma câmera de filme. Então, e quando eu observo, eu estou no auto-observador nosso e dos outros, eu estou olhando sem julgar, né? Então, aqui não tem interpretação, não tem conclusão. E aqui a gente vai entrando, né, assim, e que é super difícil, gente, e eu assumo isso, tipo assim, de muita força e com muita vulnerabilidade aqui, porque a gente entra em contato direto com nossas crenças, nossos valores, nossas histórias de vida, tudo que a gente a vida inteira aprendeu a julgar de isso está certo, isso está errado. Como ele atende o telefone no meio da conversa? A sua mãe não deu educação, não? Então a gente parte para uma incapacidade aqui de separar as observações das interpretações que a gente cria automaticamente, né? Então a gente vai criando nessa divisão dicotômica, né, do bem e do mal, que a gente aprende desde criança, e eu vejo as minhas sobrinhas, eu tenho 3 sobrinhas, uma de 6, uma de 8 e uma de 10. E quando eu vou ver filmes com elas, elas viram para mim, tia, ele é do bem ou é do mal?
Então, assim, a gente é criado. E daí, quando a gente chega nas situações, a gente vai querendo pôr as pessoas em caixinhas. Mas, daí, assim, dia da revelação para vocês: não tem ninguém 100% do bem e nem ninguém 100% do mal. Ninguém aqui é só vítima ou só vilão. Essa é a grande questão. E a comunicação não violenta ela traz esse espelho, assim, que às vezes é até doloroso para a gente, né? De diferenciar essa interpretação desse contexto, do que é observável, dessa situação que quando eu observo, eu estou entendendo que existe uma possibilidade de conexão. Porque quando eu estou julgando ou interpretando, eu já estabeleci aqui um racha, um muro, eu já afastei. Você é errado, eu sou certo. E daí não tem mais vínculo. Ótimo, estamos em sincronia, porque eu estava pensando em te fazer uma pergunta e você entrou no assunto. Você está falando do bem e do mal. Normalmente, os poderosos, e aí eu estou generalizando, né? Usa uma comunicação violenta para impor o seu poder. Isso significa que um poderoso, se ele usar uma comunicação não violenta, ele se fragiliza. A comunicação não violenta é a linguagem dos fracos. Desculpa, estou dando uma de advogado do diabo. Tô adorando isso. E falando em advogado do diabo, eu vou te responder da forma mais crítica possível. Tá. Jesus Cristo não teve uma comunicação violenta, teve 12 apóstolos e tem mais de 2.000 anos de pessoas que conseguem segui-lo e apreciá-lo. Então, a gente consegue ir para vários exemplos aqui. Gandhi, com o Império Britânico na Índia, fez uma revolução pacífica. E a gente tem o exemplo do Nelson Mandela, que ficou 30 anos preso e também conseguiu. A gente tem sequelas do apartheid, a gente tem sequelas de várias coisas, mas a gente consegue mudar o mundo. Eu acho que o exemplo de Cristo é nesse sentido de eu vou atuar com amorosidade o tempo todo e a minha palavra vai ser ouvida em 2024, em 19 de junho de 2024. Acho que é o grande exemplo, né? Então, assim, ele trouxe vários exemplos, várias lições, mas acho que o grande exemplo de... E ele trouxe o exemplo de CNV em vários sentidos, né? Porque ele também trouxe os limites, né? Quando ele vai e tem a passagem dele né? Tirando o comércio do templo, né? Que ele se revolta e fala aqui não, não é para ser assim, não é desse jeito. Ele está dando um limite lá. Então, a gente também tem esse aprendizado, que até Jesus Cristo deu limite para as coisas, para essa invasão, para essa onipresença. Então, eu diria que líderes que são pessoas poderosas, que atuam de forma violenta, inclusive na sua fala, despertando insegurança, despertando medo, que é o que muitas nações fazem, eles são líderes por um tempo. Eles têm prazo contado, né? E a gente vê os grandes exemplos, eles são imortais. E os grandes exemplos é que arrastam, né? Haja visto o cristianismo com todas as suas vertentes, né? Seja o espiritismo, seja o evangélico, seja o catolicismo. Então, a gente consegue olhar para isso de uma forma que eu entendo que a minha liderança só vai ser construtiva, só vai ser perenizada e só vai ser enraizada se eu for amoroso. Porque se eu for violento, a porca espana. Isso dura um tempo, depois não dura mais. Como a gente vê em todas as ditaduras, como a gente vê em várias relações, enfim. E pode ser de uma ditadura de um país ou pode ser uma relação como foi a relação da Maria da Penha, por exemplo, né? Então, a gente consegue, assim, quando a gente tem esse olhar do autoconhecimento, a gente percebe que o micro e o macro, eles vão se espelhando, né? Então, a gente vê isso na natureza, a gente vê isso no cosmo e no universo, né? Então, a gente consegue entender que a minha mudança afeta a mudança do todo. Então, você falou que cada nome é uma assinatura universal, energética. Esse mundo não seria como ele é hoje se algum de nós que estivéssemos aqui não estivesse. Porque a minha presença energética marca esse mundo e faz diferença nesse mundo. Perfeito.
Posso dizer que a sua resposta foi perfeita. Muito obrigado. Vou passar o Carlos novamente e depois tem a Sálvia também para falar contigo. Carlos, por favor. Bom, eu não vou ser o diabo, né? Mas porque o Renato foi advogado do diabo, então eu estou quase o diabo. Por quê? Porque Cristo, ele é lembrado, começou a ser lembrado pelas suas atitudes 300 anos depois da sua morte. Quem estudou um pouco a história de Cristo vai lembrar disso, que a Igreja Católica estava em crise e pegou o Cristo para poder salvar a Igreja Católica, isso lá em Roma. O que acontece é o seguinte, Cristo, ele não foi eleito, digamos assim, falando de política. Na época ele foi morto na cruz, o povo preferiu liberar o ladrão, Barrabás, e deixar Cristo no crucifixo. E hoje, realmente, Cristo é um avatar excelente. 31,5% da população mundial venera Cristo e muito bom. Eu sigo muitos preceitos do Cristo, porque ele realmente é fantástico. Porém, entretanto, hoje, um político, para se eleger, ele não pode ter uma conversa mansa. Ele tem que citar insegurança, ele tem que citar um monte de coisa ruim, ele tem que ser eufórico. Porque se você lê Maquiavel, por exemplo, que é um livro bem pequenininho e fácil, ele vai dizer que o político tem que dizer o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa de ouvir. Porque se alguém, eu, Carlos Serpelloni, chegar cheio de amor, com a palavra mansa, usar a comunicação não violenta entre os eleitores, eles não vão votar em mim. O povo, ele não quer ouvir eu falando assim, olha, dentro das escolas hoje estadual, municipal e federal, nós aplicaremos 3 assuntos novos. Será CNV, inteligência emocional e economia doméstica, que vai ser muito bom para você poder progredir, trabalhar com mais tranquilidade e amor. Eu não vou ser eleito. Por isso que o político se apodera das palavras fortes, fala de segurança. Eu sou diretor educacional da ACAPESP, Associação dos Consultores, Articuladores e Consultores Políticos do Estado de São Paulo. E lá a gente conversa com muitos políticos, vários, tem treinamento lá para eles, tudo. E, infelizmente, alguns políticos querem uma palavra, usar o CNV, mas se ele usar o CNV, a população não vota nele. O que você diz para a gente, falando um pouco do que o Renato falou, de advogado do diabo e tal, por que o povo gosta desse sofrimento, dessa coisa mais balbúrdia, mais forte, e não presta atenção no Cristo, exatamente, porque os cristãos não têm atitude cristã. O que você acha sobre essa coisa toda? Valendo US$ 1 milhão, hein, essa pergunta. Vamos lá. Bom, eu vou trazer a minha visão disso, tá? Então, assim, quero compartilhar com vocês até para entender o que vocês entendem disso. A minha visão é a seguinte: quando os políticos eles entram em contato com o medo, com a insegurança, com coisas que polarizam demais, eles entram em contato com a estrutura mais básica. E daí aqui a gente pode falar tanto da pirâmide de Maslow, que eu não sei se vocês conhecem, que é a pirâmide das necessidades humanas, né? Então, que a primeira necessidade é segurança, é alimento, é moradia, que é onde os políticos vão atuar literalmente, né? Literalmente. E a gente pode também trazer esse assunto para uma resposta energética, em que a evolução do planeta Terra e da humanidade, ela está presa no chakra básico. Ela está presa nos 2 primeiros chakras. A gente não conseguiu sair dos 2 primeiros chakras. Então, a gente vai falar de sexo, de dinheiro, de estrutura, de moradia, de alimentação, e a gente vai instigar como a gente é ser humano, e a gente tem um histórico no nosso desenvolvimento como ser humano, em que se a gente não andasse em grupo, a gente seria exterminado. Se a gente não andasse em grupo, a gente não teria comida. Se a gente não andasse em grupo, a gente poderia ser assassinado por N questões, né? Por um primata da vida aí qualquer. Algum bicho da época dos dinossauros. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a gente, hoje, apesar do avanço da tecnologia, do chat GPT, da inteligência artificial, o que pega primeiro no estômago é a necessidade primária. E a necessidade primária é a necessidade de segurança, de alimentação, de moradia, de transporte. Então, mexer nos sentimentos que vieram lá da caverna é mexer com sentimentos que você tem resultado imediato.
Você não precisa entrar na reflexão. Agora eu levo isso para um terceiro patamar. Então, assim, eu falei da pirâmide de Maslow, eu falei que a gente, como sociedade, hoje, a gente está em evolução, mas a gente não conseguiu sair dos chakras iniciais, né? E do que isso reverbera na gente. E também agora indo para um terceiro movimento aqui, que os políticos são reflexos da população. Não adianta a população falar assim, não tem político bom. O político sai da população. Ah, porque o Congresso, como se o Congresso fosse pessoas de Marte, né? Vamos brincar aqui, pessoas de Marte, como se eles não fossem da nossa população, como se eles não saíssem de nós. Eles estão falando a linguagem que eles escutam, que eles ouvem. Então, assim, a gente está preso numa linguagem infantil. Então, a resposta imediata, e é aquilo que a gente está falando no início desse encontro hoje, sociedade do fast food, tudo para ontem. Para que eu vou elaborar uma reflexão se eu corro o risco de um ano eleitoral a pessoa nem conseguir entender o que eu estou falando? Porque a necessidade está um pouquinho mais abaixo. Porque ainda tem esgoto a céu aberto na minha cidade. Então, eu vou querer inteligência emocional na minha escola ou eu vou querer um esgoto canalizado? Então, a gente ainda precisa... Assim, e eu corro aqui agora para uma quarta vertente, que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. De você conseguir encontrar maneiras de trazer, canalizar esse esgoto e trazer um pouquinho da inteligência nas escolas. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. De qual que é o meio termo? Como que eu consigo? Eu tapo meio esgoto aqui, mas também ensino um pouquinho de inteligência emocional para fazer essa roda girar, para que a sociedade se movimente e evolua. E eu acredito que está evoluindo. E está evoluindo tanto em rompantes, né, como, por exemplo, a catástrofe do Rio Grande do Sul trouxe uma avalanche de solidariedade no Brasil inteiro. Pessoas, caminhões do Nordeste doando para o Rio Grande do Sul. Isso é a coisa mais linda de se ver, isso me emociona, eu fico arrepiada. Então, onde a gente acha que não existe solidariedade, existe. Onde a gente acha que não existe inteligência emocional, existe. Então, eu brinco assim, não tem nada mais culto e de extrema sabedoria do que aquela pessoa analfabeta que está conectado espiritualmente, emocionalmente consigo e com o outro ser humano ou com o outro irmão animal, e ele consiga entender as necessidades do outro e reverberar isso mesmo sem nem saber escrever o nome. Então, a gente aprende muito, às vezes, não é com a pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doc, a gente aprende muito com as pessoas que conseguem ver os outros, seja seres humanos, animais, plantas, enfim. Então, assim, para minha resposta super diplomática, uma questão bem espinhosinha no ano eleitoral, Não é isso. violenta? É tendência Gente, a ser não violenta, é verdade. nós temos 3 pessoas na fila. Eu só quero deixar um recadinho para esse papo aí. Não quero entrar em discussões filosóficas nem religiosas, só quero deixar uma dica. Procurem dissociar a figura Jesus e a figura Cristo. Tá? Quem foi julgado, quem foi preso e tá, foi o homem Jesus. E o que perpetuou por 2000 anos a sua mensagem foi o Cristo. Só analisa isso que facilita. Tá? Perfeito. Salwa, você está aí? Oi, pronto. Por favor, Salwa. Boa noite a todos novamente. Boa noite, Thaís. Prazer em conhecê-la. Você está trazendo um tema assim muito necessário, né, para todos nós. Um tema que devia, como você colocou, eu fiquei surpresa quando você disse que esse tema ele já tinha sido aprovado para estar nas escolas. Foi isso que eu compreendi, né? Inteligência emocional, exatamente. Todas as escolas devem ter uma disciplina de inteligência emocional. Na inteligência emocional vai ter essa conversa não violenta. É para ter. Assim, não tem uma coisa esquisita. Quando você falou isso, eu até, na hora, eu associei que se realmente se essa conversa não violenta chegar às escolas, nós vamos ter homens, desculpem homens do grupo aqui, tá? Mas a gente, no tema feminicídio, a gente se direciona mais ao homem, não quer dizer que mulher não possa fazer isso com o seu parceiro, mas a gente está falando do que mais acontece.
E depois disso eu estava pensando exatamente como o nosso planeta que está em transição está sendo mostrada a transição, que a gente vê só coisa ruim. Olha, na transição, o pessoal fala, cuidado, vai acontecer muita coisa, né? Olha o apocalipse, né? Tudo está na transição, né? Assim que a gente ouve esses últimos 2 anos. E aí eu estava pensando, gente, a transição também vai mostrar a capacidade do ser humano evoluir. E aí você havia entrado nesse assunto falando em evolução. E eu fiquei exatamente pensando isso, gente, que maravilha. Nós já conhecemos a meditação, já conhecemos as energias, a gente vai conhecendo várias coisas positivas. E a conversa não violenta é um sinal do que aquilo que eu estou vendo, que o ser humano sofre tanto que chega um momento em que ele vai, com a sua observação, com a sua análise, procurando soluções para o seu próprio sofrimento. E aí, com essas soluções, ele vai mudando a realidade de todos nós. Porque o que eu percebo é que nós realmente estamos em transição do bem vencer. Como Uhum. você colocou, o sexo, as drogas, né? Hoje as coisas são muito rápidas, mas também são muito efêmeras. O prazer do sexo, ele passa rápido, né? O prazer de estar no celular é enquanto você está nele, depois ele passa. Mas o prazer de ser respeitado, o prazer de ser visto, valorizado, com uma conversa não violenta, ela vai trazer isso para a sociedade, isso vai ficar para sempre. E então eu estou achando que nós estamos numa transição positiva, apesar de todo o caos que está aí fora. Eu estou muito feliz sobre essa conversa não violenta. Já pensou se a gente conseguir ser conosco, os nossos parentes, poxa, nos negócios, né, Renato? E aí vai chegar nos políticos, como você falou, os políticos são reflexo da sociedade. Amanhã, essa conversa não violenta chegando nas escolas, chegando nos lares, teremos no amanhã cidadãs preparados para serem políticos, porque vão ter a capacidade de lidar com o outro. Se você não consegue ser uma pessoa, vou botar aqui a palavra, boa dentro de casa, como é que você vai ser fora? Nesse Uhum. boa, é o boa verdadeiro, não é o que dá as coisas, que compra tudo para a família, já que está ausente. Então, é maravilhoso, muito bom. Estou gostando muito e quero aprender mais e mais. Só queria falar isso, tá, gente? Uma boa Sim. noite. Que lindo, super profundo. Que bom que você compartilhou. Essa questão do feminicídio, de uma forma, também tem a ver com a comunicação não violenta, porque na sociedade tem aquela questão de não saber se aceitar ou não, né? Não, não quero mais você como companheiro. E também tem uma questão que eu vejo muito, inclusive em pessoas que são casadas, porque assim, quando é namorado, quando tá saindo, se conhecendo, existe em maior proporção. Não deveria existir entre pessoas casadas, mas que é a questão do consentimento. E é que os homens estão aprendendo hoje. E, assim, tem várias pesquisas sobre isso, sobre feminicídio. É, infelizmente, algo que eu estudo bastante, porque eu atendo muitas mulheres abusadas, né? Então, o feminicídio aumenta conforme aumenta o direito das mulheres. Conforme as mulheres conseguem ter o direito de dizer não, eu não quero, não, não é assim, não dessa forma, aumenta a taxa de feminicídio. Contanto que o feminicídio no Brasil é uma das taxas mais altas do mundo, né? E acho que o Brasil está em 8º lugar, e assim, perde para países da África, assim, é surreal. E a gente viu o que aconteceu na pandemia, né? O índice de feminicídio subiu muito. E a grande questão aqui é o consentimento. E o consentimento não é algo elaborado, né? Numa sociedade que há 6.000 anos é patriarcal, né? Então, a gente conta aqui 2024 até Jesus, né? Até a encarnação do Cristo, no homem Jesus. E a gente conta mais 4.000 anos de um patriarcado que vem fazendo a humanidade sofrer, não é a mulher. É o homem que não pode chorar, né? É o homem que não pode se expressar, é o homem que não pode dançar, que não pode ser bailarino, que não pode ser cabeleireiro, que não pode... E, sabe? Porque senão traz os outros adjetivos todos. E então, o patriarcado ele vem
corroendo. E eu vejo os direitos das mulheres surgindo como uma espécie de equalização e de, ok, vamos aprender o que é consentimento, né? O meu sim, sim, não, não. Como diz Cristo, o morno a gente vomita. Então, assim, aprender a ouvir o não é aprender o que é consentimento. E os adolescentes não sabem o que é isso, muitos homens, infelizmente, não sabem o que é isso, e até mulheres, né? A gente sabe que a loucura não tem gênero, gente. E é uma coisa, meu pai fala, Thaís, não seja feminista na sua atuação. Eu falei assim, não, pai, a loucura não tem gênero, eu sei disso. Mas eu acho assim, também a comunicação não violenta vai levar para uma sociedade mais igualitária, onde eu entro em contato com as minhas necessidades, meus sentimentos e o outro também. Não tem como os dois não serem tratados de forma igualmente amorosa, igualmente respeitáveis, né? O homem podendo chorar livremente, falar dos seus sentimentos livremente, das suas necessidades, sem ser taxado de nada, de fraco, de covarde, de esse é homem sem H maiúsculo, essas aberrações que a gente escuta. Das mulheres a gente também já tem um monte de frase, mas assim, só para trazer que a comunicação não violenta, ela faz parte dessa transformação do mundo. E eu estou muito feliz de trazer, né, e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, porque vocês já vão começar a atuar na vida de vocês, na família. O exemplo arrasta, lembra que eu falei que o exemplo arrasta? E daí de forma imperceptível e de forma indireta e por tabela, como se diz, vocês vão afetar quem convive com vocês, que vai afetar quem convive com eles, que vai afetar... E a gente faz a rede do bem aqui. E é essa transformação do mundo que eu quero ver. Então, eu faço parte, vocês fazem parte, fazemos parte de uma revolução que é silenciosa, que é pacífica e que vai mudar o mundo. Não tem como, porque o exemplo arrasta. E, Thaís, eu vou acrescentar uma coisinha na sua fala. Talvez seja uma mudança no mundo que a gente não vá ver, mas que a gente participou da implantação dela, né? Porque fazemos parte de uma geração onde a gente quer estar vivo para ver todas as soluções e não vamos ver todas as soluções, mas podemos fazer parte, podemos não, estamos fazendo parte delas, né? Então, talvez daqui 200 anos nós tenhamos políticos fazendo a comunicação não violenta para se eleger, né? Mas há 200 anos atrás, nós plantamos essa semente. Isso é importante, né? Exatamente. Porque É a daqui a sementinha 200 plantada anos que germina. vai ter um herdeiro nosso, né? Um descendente nosso vivendo aquele mundo, né? Ou nós mesmos, quem sabe, né? Enfim. Salo, mais alguma coisa? Não, obrigada, Thaís, por você ter também explanado mais informações. Valeu. Tadeu, por favor. Boa noite, Thaís, Renato, pessoal aí do grupo. Thaís, você falou a princípio da inteligência emocional. E aí, assim, pelo pouco que eu conheço, de comunicação não violenta e de inteligência emocional, para mim, elas estão muito próximas, elas convergem para a mesma direção, né? E aí eu queria que você colocasse para a gente, assim, em termos práticos, né, na aplicação do dia a dia, como é que você mescla essa comunicação não violenta, né, com a inteligência emocional e o que difere, né, os dois conceitos aí, os dois estudos. Tá bom, vamos lá. Primeiro, uma liçãozinha prática. Então, isso vai ficar de tarefinha de casa para vocês, tá? Sempre que, e daí a regra aqui é o observar, o sentir e a necessidade, lembra? Então, a regrinha é da aplicação da CNV no nosso dia a dia, para ser mais prático, né? Para a gente sair daqui com algo a se fazer a partir de agora. Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma observação. Fulano, quando eu vejo, e eu relato os fatos que eu observei, lembra? Então, fulano ou fulana, quando eu vejo você tirando os discos do armário e deixando espalhados no... Disco é muito... É os CDs, não. Agora não tem... Livro, pronto. Vou revelar a minha idade aqui também. Quando você tira os livros da estante e deixa espalhados no chão, sentimento, eu me sinto inquieta, eu me sinto confusa, eu me sinto desrespeitada. E daí vem a necessidade.
porque eu preciso de organização, porque eu preciso de ordem, ou em outros exemplos, porque eu preciso de conforto na minha casa. E daí eu faço um pedido. Então, ó, observação, sentimento e necessidade, que é o treinamento inicial desse encontro de hoje. Daí, depois disso, o que que vem? Um pedido. Por gentileza, você pode colocar os livros onde eles estavam? Então, vem um pedido. E daí, depois do pedido, vem a checagem. E a checagem tá bem assim para você? E daí, essa checagem, em seguida dela, você inclui o outro. Como nós podemos criar um acordo para que isso sempre aconteça? Para que você sempre coloque o livro na estante depois de fazer suas pesquisas. Então, aqui é uma regrinha prática. Então, eu observo, eu sinto, eu falo da minha necessidade, né? De ordem, de conforto, de qualquer coisa. Eu faço um pedido, e esse pedido é sempre um pedido específico, né? Para quem, quando, onde, porquê, todas aquelas regrinhas que a gente já conhece. É um pedido específico. A gente checa com a pessoa o que ela achou do seu pedido, porque ela pode falar assim, ah, não achei nada a ver, não vou conseguir fazer isso. Então, tá bom. Então, me conta, como que a gente pode construir juntos uma terceira via? Um acordo para que você se sinta contemplado e eu também. Em relação à toalha, nos relacionamos assim, a toalha molhada em cima da cama, a pasta de dente aberta, a tampa do vaso para cima. Como fazer com que esses pequenos desgastes não corroam a relação e a gente consiga entrar no acordo para que isso não chegue a alterar o nosso humor num dia, né? E aqui eu vou trazer o meu entendimento, que eu não sei se está correto ou não, tá? A inteligência emocional, a CNV, é como se fosse uma parte da pizza da inteligência emocional. A CNV pode entrar como um procedimento, uma técnica, uma ferramenta. E a inteligência emocional é você construir um contexto em que nós adultos e as crianças também, a gente consiga ter espaço para falar o que de fato a gente sente. E daí isso significa ter uma escuta atenta para uma pessoa que é menor de 18 anos. Porque, tipo, você é criança, não sabe de nada. Isso é uma comunicação violenta. Tipo, agora, ter um espaço para a criança, quando ela enxerga a briga dos pais, ela entrar no meio dessa briga e falar: eu me sinto triste quando vocês gritam dessa forma com o outro, e olhar para essa criança e incluir essa criança. Isso é inteligência emocional da criança e dos pais, quando isso acontece. Então, eu vejo a inteligência emocional como uma pizza inteira, ou um grande contexto, onde a CNV vem como um trem-bala, fazendo essas conexões, entendeu? Vem fazendo toda uma trilha para um percurso para, tipo, de onde a gente começa, então, com inteligência emocional? Ah, tem a CNV, ah, que bom, então tá bom, então eu vou começar por aqui, a trilhar esse caminho. Então, é dessa forma. Eu respondi as suas perguntas? Sim. Deixa eu aproveitar, Thaís, mais uma coisinha. Você falou que é obrigatório hoje em escola ter uma matéria de inteligência emocional. Sim. E o que falta para regulamentar esse decreto e trazer ele para a prática? Ai, a minha violência interna fala que falta uma revolução da população. Mas a minha comunicação não violenta, falta, eu acho assim, claro, questões políticas de esfera federal, de esfera estadual, e a gente sabe que a educação no Brasil tem diferentes responsabilidades aí. Então, entender, na verdade, de que forma as partes da federação conseguem fazer a implementação. Mas eu acredito, Thaís Caldas, eu acredito que essa implementação, ela venha da base, ela venha do município, tá? E isso é o fazer por onde. Então, na verdade, eu acredito numa capacitação de quem está no campo de batalha mesmo, de quem está, vamos tirar essa que é super violenta, de quem está no campo de atuação, de quem está na frente, na linha de frente. Pronto, quem está lá na linha de frente da escola, que é a diretoria, os funcionários da escola, todo mundo, eles terem um treinamento de comunicação não violenta, para eles, em consciência e observação, e trazerem isso para as crianças, e daí sim os professores introduzem a matéria. E daí, quando os professores introduzirem a matéria, num país em que a gente não consegue atingir a nota básica do IDEB em matemática, como que a gente vai ensinar
A gente não está conseguindo ensinar que 2 mais 2 são 4. Como que a gente vai ensinar a criança a ter voz e vez? O adolescente a ter voz e vez? E a gente sabe que, e assim, dentro do nosso contexto atual na sociedade brasileira, crianças jovens e adolescentes que vão para as drogas é porque não conseguem expressar suas emoções. Né? Então, assim, tem todo um trabalho em conjunto, mas é um trabalho que eu gosto muito, que é também dos pais na escola. Porque aqui no Brasil tem muito essa criança está na escola, problema da escola. Quando a criança está em casa, eu cuido. E não tem uma conexão. E tem algumas escolas que são de uma educação um pouquinho mais, que a gente chama construtivista, que colocam os pais dentro da escola o tempo todo. É uma comunidade. E quando a gente viaja e vai para fora, eu já morei no exterior, eu morei no Canadá, enfim, o senso de comunidade e de pertencimento, então os centros culturais são dentro da escola, então eu vou para um teatro na comunidade dentro da escola, que é de todos. Então falta essa visão está muito dissociada, a gente terceiriza a crianças e adolescentes para a escola. Então falta uma visão também das famílias. Quando eu falo para você que Arboleta é fraco na defesa, ó. Acho que falta uma visão das famílias do tipo, por que eu não estou lá dentro se meu filho está lá dentro? Entendeu? Para fazer a coisa acontecer de verdade, para não ser só mais uma disciplina com nota, sabe? Eu acho que há pouco tempo, há menos de um ano, se não me engano, foi determinado que haveria aula de meditação em Nova York, né? E aqui no Brasil eu sei que tem algumas escolas, né? O Waldorf, uma outra escola que eu não me lembro agora, que é da linha do Yogananda, também eles colocam as crianças para meditar, lá de 3 aninhos lá, em posição de flor de lótus. Então, como o Renato falou, a gente está despertando para isso, né? Então, futuramente, talvez nós tenhamos essas disciplinas na escola de inteligência emocional, de comunicação não violenta, de meditação, respiração, que é importantíssimo, né? Inteligência de finanças. Enfim, tem um leque de habilidades, né, que a gente usa no dia a dia e que nós não aprendemos. E aquilo que nós aprendemos, a gente não aplica. Mesmo o curso direcionado para coisas, tipo assim, numa área de arquitetura, engenharia, 90% do que você aprende, você não vai aplicar, né? Então, aquelas matérias básicas sobre tudo. Então, tipo assim, o que a gente precisa, o que é ferramenta para a gente usar no nosso dia a dia, não é ensinado nas escolas. E o que é ensinado, sabe? O cateto da hipotenusa, você nunca vai usar na sua vida, né? Então, é isso. Tornar real, né? A gente precisa ir direto no coração do que é necessário para a humanidade mudar. E que são todas essas disciplinas. E eu ouso dizer mais, eu ouso dizer, como o colega disse, a educação econômica financeira nas escolas, a educação sexual. Eu não sei se é Suécia ou Suíça, eu sempre confundo, mas eles colocam a educação sexual em TV aberta pública, de uma forma que nomeia, mostra de fato as coisas e nomeia. E explica, não é a educação sexual que a gente tem no Brasil, que isso transmite as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, e isso engravida, então usa camisinhas e pílula. Não é isso, a educação sexual do ser humano. Então, no mundo, e a gente pode falar daí no mundo mesmo, no mundo em que sexo e dinheiro trazem poder, a educação financeira e a educação sexual precisam andar de mãos dadas para todas as pessoas, todas as crianças. Claro, trazendo informação à medida que a idade vai avançando, não de qualquer jeito, mas a educação financeira, a educação sexual e a educação espiritual, independente de dogma, independente de religião, é a educação energética, de entender que quem eu sou, qual que eu sou, para onde pouco eu vou. Aquelas perguntas filosóficas básicas, né? Onde eu tô? E daí, entrar em contato com isso é uma pergunta filosófica, é uma pergunta espiritual e precisa de uma educação também para isso, para que não bugue a cabecinha dos futuros adultos, entendeu? Legal, muito bom. Obrigado, Tadeu. Agora temos o Irineu, depois o Marcos e a Júlia, tá? Irineu, por favor. Boa noite, pessoal. Fiquei feliz aqui que a internet... Tive que trocar aqui o aparelho, mas parece que deu certo.
Parabéns aí pela Thaís, pela exposição. Realmente, como o Serpelloni falou, né, é riquíssimo esse papo aqui. E me fez lembrar tanta coisa, são tantos elementos que surgem, mas uma das questões que eu até estava ouvindo hoje, uma médica, que ela é, além de médica aqui no Brasil, ela foi estudar a Ayurvédica e outras formas de medicina, né, ocidentais, orientais, melhor dizendo. E aí ela falou o seguinte, que o fato de não ter esgoto, que você falou dessa questão, né, Thaís? Né, como fazer o esgoto que está escondido e o político não gosta de fazer, né, que ninguém vê, né? E vamos fazer a educação nas escolas, né? Porque eu sou muito partidário, principalmente. Mas ela falou, quando não há o esgoto disponível, né, a inteligência, o QI, não é desenvolvido nas pessoas. E ela colocou que a pesquisa científica provando que no Brasil nós, né, na maioria, né, o povão, vamos dizer assim, dos que não têm acesso, tem uma inteligência inferior à mediana. Isso é triste, né? Então, isso me faz refletir sobre a quão grande é a violência que é dos atos de governo, né, ou da omissão do governo, né? Então, eu acredito que precisa de educação para todos, né? É muito, muito importante isso. E muito bacana a sua exposição. Teria um monte de coisa para falar, mas realmente são tantos elementos que acho que merece outra noite com esse assunto. E parabéns pela exposição, por trazer tantos elementos para a gente usar no dia a dia. E eu vejo, posso falar, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, então eu vivi numa educação que era basicamente violenta, não no sentido de espancamento, mas verbal. E até hoje faz 2 anos que eu moro no interior e convivi muito no interior, né? Mas estou em São Paulo praticamente todo dia. O que eu vejo é assim, o que se chama de mimimi entre os coroas, né? Então, assim, é o saber lidar com, né, entendendo a cultura que veio, como você falou da mulher, do feminicídio, que o direito vem avançando nesse sentido, né? Mas também tem mulher que bate em homem, claro, todo mundo sabe, né? E isso é do ser, né? Não é do gênero, né? E nem do sexo. Mas trazer, como que você falaria, assim, rapidamente, com relação a essa questão do mimimi, né? Porque tem gente que xinga entre os coroas, um xinga o outro e é uma manifestação de carinho, para falar a verdade. Ó, em É isso. psicologia, Parabéns. obrigada, agradeço. Em psicologia, tem uma frase que eu gosto muito, e eu acredito que ela seja real, mas eu vou trazer aqui para polemizar também. Mimimi é a dor que dói no outro, não é a minha dor. A gente sempre fala que é mimimi quando dói no outro, quando eu não sinto. Então, o que eu acredito que é mimimi, às vezes é uma vida inteira de uma pessoa. Às vezes é uma dor muito profunda. Então, esse mimimi é entender o porquê desse mimimi, o porquê dessa falação, o porquê dessa... O que está acontecendo que está preso, né? Porque lembra da frase, enganchou, leva para casa que é teu? Por que ela está presa nessa história, nesse processo? Né? E enganchou, leva para casa que é seu, assim, doeu, olha para você. Por que está preso nessa história, nesse processo? Então, olhar para esse mimimi e entender esse mimimi como uma dor, né? Então, assim, olhar para o outro, e geralmente o mimimi são das classes menos favorecidas, ou das camadas sociais menos favorecidas, ou a gente se recusa a olhar para uma dor que a gente não sente. Também é um aspecto de uma defesa, nossa, muito poderosa, né? Classificar como mimimi. Tipo, isso não me pertence, eu nem vou olhar. Eu nem vou entrar nessa questão. Então, eu ouvi muito, assim, teve uma época que a expressão mimimi, engraçado, eu estava falando com um amigo meu que é alemão e ele só fala inglês, ele falou mimimi para mim, eu morri de rir, eu falei assim, nossa, o mimimi já também está na Alemanha, O global. global. Ele tentando, ele falou, do you know, Nath, você sabe o que é mimimi? Eu falei, eu sei o que é mimimi. E daí tem as pessoas mimizentas. O que acontece com essas pessoas mimizentas? Elas não estão sendo escutadas, não têm escuta afetiva,
afetuosa, efetiva. Não tem uma escuta carinhosa, né? Então, o mimimi fica se arrastando porque elas não têm voz, não têm vez, e ninguém liga, e é sempre mais do mesmo. Por isso que o mimimi é o mais do mesmo, né? É Então, por que que isso é não um se para? aspecto que eu penso, você trouxe uma amplidão para o que eu, né, para o que eu sabia, né, quando eu me referi, eu pensei numa coisa e você abordou dois aspectos diferentes do que eu pensei, do que eu imaginava, né? Porque eu, assim, tem coisas que eu falo, né, para jovem ou para minha filha mesmo, ou que seja, né, e ele não entende. Bom, eu não vou entrar na política aí, mas tem político que fala coisas de acordo com a cultura que ele viveu e a forma que ele recebeu, né? Só que os jovens, as pessoas mais novas, não sabem que tem uma história por trás daquele comportamento, né? Então, também é uma questão de educação, tanto de um quanto de outros, né? Mas dá a impressão quem fala mais forte, talvez, ou de maneira mais contundente, é, seja o algoz, né? E quem não é a vítima. Então, é desse outro lado que eu pensei, mas muito legal você trazer essa ampliou. Obrigado. Você sabe que o Marshall Rosenberg, ele tem uma frase muito bonita e ele diz o seguinte, que qualquer grito é uma estratégia trágica de pedir ajuda. Para ele, toda voz alta que chega, né? Toda pessoa que chega no poder, no mando, na gritaria, é um pedido, ou um por favor ou um obrigada. Então, você sempre vai entender aquilo, ou um por favor, um obrigada. Agora, quando você me traz esse contexto, né, a pessoa tem um histórico, a gente está numa sociedade que está com uma pequena dificuldade, eu estou sendo bem eufêmica aqui, em enxergar a beleza da alteridade, a beleza do outro, a beleza do diverso, né? Então, se o outro, ele expressa a sua própria verdade, quem sou eu na fila do pão para criticar? Eu não sei como ele foi criado, quem são os pais dele, quais são as violências e as dores que essa pessoa passou, para ter esse tipo de visão de mundo, porque é como usar um óculos. Então, eu vou criticar a pessoa ou vou criticar o óculos que ela está usando? Qual é a minha escolha? As pessoas criticam a pessoa, não a lente, né? Agora, é o que essa pessoa conseguiu acessar numa história de vida única. Então, nessa história de vida única, o que ela pode expressar e a forma que ela acha que é correta é gritando. E você não entra na vítima se você não se identifica. É fácil falar aqui, né? Mas tem Não, gente... eu me vejo como algoz, né, na história, porque muitas vezes eu falo alto, eu, né, sou o contundente naquilo que eu Quando você coloco, se né? perceber falando alto, e aqui é para todo mundo, dá uma marcha-rézinha com dignidade e fala, por que eu estou alterando a minha voz? Sim, sim, A gente sim. só Eu estou altera a fazendo uma voz, crítica, uma é, autocrítica, mas assim, gritante, lógico, né? a Porque o gente, pessoal me conhece, eu não sou assim de gritar, né? Mas eu vejo nos coroas isso, né? Que o pessoal xinga, né? Mas todo mundo leva numa brincadeira, leva. Só que quem é mais jovem às vezes se assusta, né? Não entende Uhum, isso, natural, que é uhum. uma cultura, né? Diferente. Contextos diferentes. Hoje a gente Contexto estuda diferente. Freud sabendo que Freud era um super machista. Não tem como, né? E tem várias histórias assim, tipo, Freud é um homem da sua época. E ponto final, não vamos desmerecer ele. Nesse Sim, sim. sentido, entendeu? Ele fez coisas brilhantes, mas ele era um homem do seu próprio contexto. Branco, rico, judeu, médico, aceito na sociedade, com voz e com vez, né? Então, hoje, se ele falasse o que ele falou naquela época, barbaridade. Entendeu? Seria Socorro. Um massacrado monte de também. coisa para resolver com a mãe dele, né? Um monte de coisa para resolver com a mãe dele, um monte de coisa, em todos os termos. Assim, em relação a aumentar a voz, a gente sempre aumenta a voz quando a gente não se sente escutado. Então, se alguém alterou a voz, só você que está falando em voz alta e até outra pessoa que se tiver essa consciência, se perguntar por que será que ele está achando que ele não está sendo escutado? Porque a gente só aumenta a voz quando a gente não se sente escutado. E daí vem cá, olha no meu olho, eu te vejo e eu estou te escutando. Eu não tenho problemas auditivos, você pode falar no meu tom de voz. Tipo, volta para a Terra, a gente aqui é só ser humano, falho, todo mundo é falho. Cheio de sombras, e tem as suas luzes também, mas cheio de sombra. Quem sou eu para apontar o dedo, entendeu?
É legal. Isso eu comecei a estudar e aprender mais, né? Assim, desde quando eu comecei a estudar PNL em 2002, foi uma mudança, uma virada de chave. Depois, no direito sistêmico, né, que faz uns 5, 6 anos que eu comecei a participar das comissões lá da OAB, né? E aprendi demais, e tem tudo a ver com a CNV e tudo mais. Tudo a ver. Legal, bacana. Adorei. Muito bom. Vamos lá. Obrigado, Irineu. Thaís, deixa eu te orientar como funciona agora essa rodada final, porque já deu 10 horas. Nós temos o Marcos e a Júlia que vão falar com você. Depois eu vou passar para o Carlos, porque sem saber que ele ia bater tanto papo conosco, eu tinha pedido para ele fazer o agradecimento da noite a você. Então, o Carlos vai fazer o agradecimento e aí volta para você fazer o seu fechamento. Pelo Tá bom. visto, eu vou ter que deixar registrado um convite para que você no futuro volte e converse mais com a gente, que tem muita coisa boa para ouvir de você. Marcos e Júlia, por favor. Boa noite, Thaís. Boa noite. Na verdade, é a Júlia que quer fazer a pergunta, né? Aí eu vou só... A Júlia, ela fez 15 anos, né? Acho que você não conhece a gente. Fez 15 anos agora, no dia 6 de junho, está no 9º ano. Está estudando numa escola estadual aqui, uma escola pública. E era a primeira vez que ela manifestou agora comigo que a questão da comunicação, né, já que você está falando sobre a comunicação não violenta, e que ela tenta, que a reclamação que tem com a escola é a comunicação, que as pessoas não entendem ela, né? Ela tem paralisia cerebral, ela, ela é questão da inclusão e, tem um equipamento que o Estado tem. A gente está desde 3 anos já esperando esse aparelho. É uma questão burocrática, não sei o que que é. E ela está... É a primeira vez que eu vejo... né, agora ela queria falar sobre isso, que ela quer se comunicar, um monte de coisa na escola, e aí as pessoas com amigos e os professores, né? E a única comunicação que ela tem, que era a dança. A dança, assim, apresentações públicas, adora palco, é uma comunicação que ela tem com as pessoas, né? Mas agora ela está, então, nessa questão mais da oratória, ou de querer entender, enfim. Essa é e só porque você também comentou sobre a inteligência emocional na escola, né? Que está querendo ser implementada, e a inclusão que já existe há muito tempo, mas existe só, né? A questão prática muito complicada. É isso. Teria uma coisa prática a outra. Júlia, prazer te conhecer, viu? Que bom que você está participando. Eu vejo aqui pelo seu olharzinho essa felicidade, que delícia que você está aqui. Você é vista. E o mais legal do que seu pai trouxe aqui agora para gente é saber que você consegue se comunicar pela arte. A arte é sutil. A arte é muito sutil. Então, você consegue trazer na reverberação com as pessoas a sua expressão, seja dançando, desenhando, pintando, fazendo isso. E eu acho que o seu pai tem uma função linda aí, que é de também te ajudar a ser vista na escola, né? E eu acho que a comunicação não violenta, viu, Marcos, é você conseguir falar com a professora ou com os professores, fazer e eu super te recomendo isso, fazer uma roda de conversa. Todas as pessoas da sala, sentadas no chão, em círculo, né? E conversar sobre inclusão, sobre a existência da Júlia, a participação da Júlia, né? E como que isso pode evoluir para que todos se sintam bem, confortáveis, né? E todos tenham voz e vez, inclusive a Júlia, nesse contexto. Então, acho que aqui a melhor saída é a participação ativa de vocês no contexto dela, né?
E uma conversa sentados, da mesma altura, igual para igual. O que que você sente? Qual a sua necessidade? O que que você sente? Qual que é a sua necessidade? O que que você pensa sobre isso? Porque às vezes as pessoas têm preconceito e têm julgamentos porque nunca receberam uma informação sobre isso dentro de casa. Então, a fazê-los, né, fazer com que os colegas entendam que ela é uma pessoa com a sua própria personalidade, com seus próprios sentimentos, e que também gosta de se expressar. Apesar de não se expressar na linguagem que a maioria das pessoas da escola dela se expressam, né? Eu vejo ela pelo olhar aqui. Ela está atenta, ela está entendendo. E tem uma conexão humana, tem uma conexão espiritual aqui. Então, o que falta, na verdade, é essa educação com os pares dela, né? Para que essa inclusão seja feita. Não espere que venha do poder público, não espera que venha do. Agora, em relação ao que você precisa da questão burocrática, etc., tenta ver com grupos da cidade que Rotary, Lions, Maçonaria, tem vários grupos que se ajudam muito e que desburocratizam essas questões, né? Fazem acontecer de uma forma mais rápida. Então, procure ajuda, lembrando que pedido vai vir um não, e que o não é bem-vindo, sempre. Mas que o seu pedido fala do seu coração e da sua necessidade não atendida, para a Júlia, tá bom? Tá bom. Ok. Tchau, Júlia! Deu? Obrigado, Marcos. Obrigado, Júlia, pela Obrigado. participação. Um beijo. Carlinhos, por favor. Thaís Caldas, que honra ser atribuído a mim te agradecer hoje. Então, eu, Carlos Serpelloni, em nome de toda a egrégora gratitude, essas pessoas maravilhosas, quero te agradecer do fundo do meu coração, porque eu te observei, eu senti e eu tive necessidade de ti. Aprendi muito, tive que me segurar algumas vezes, o Renato também, né? Ele entrou várias vezes, eu queria estar entrando com ele, porque ele roubou uma palavra minha e de uma forma muito carinhosa, que é te convidar para uma próxima vez. Eu tenho necessidade de ti novamente. Obrigado pelo seu tempo que você disponibilizou para a gente, pela sua serenidade em responder às nossas questões, mesmo que apimentadas, então você foi assim de uma grandeza infinita. Gratidão em nome de toda egrégora gratitude. Obrigado, obrigado, obrigado. É uma honra, eu que agradeço. Eu que agradeço. E como eu diria no filme Avatar, não sei se vocês assistiram, eu vejo vocês. Uhum. Thaís, você sabe que esse convite para um bate-papo, eh, ele é um presente para todos os amigos que estão na sala, né? Eu até vou abrir aqui a galeria para todos estarem junto com você. Na verdade, é uma turma que toda quarta-feira, independente de ser feriado, férias, final de ano, enfim, se reúne para fazer essa vibração. E aí, como presente, a gente sempre convida alguém para trazer mais conhecimento, né, de uma forma ecumênica, enfim. E você, hoje, embrulhou esse presente com um papel especial. Foi um presente maravilhoso. Concordo com tudo que o Carlos falou, acho que o agradecimento dele foi bem pontual. Zé, presta atenção no volante, Zé, se cuida. E está feito o convite, Thaís. Depois a gente pode conversar no particular para ver uma data que seja boa para você. Mas Uhum. certamente você não deve ter conseguido percorrer, talvez, acho que nem um terço do que você pensava em falar. Não, O que foi muito bom, né? Porque é sinal de que todo mundo participou, gostou, enfim. Muito obrigado. eu que agradeço demais, que oportunidade linda de pertencer a esse grupo, que agora somos nós. É, toda quinta-feira, ou a madrugada da quarta, a gente permite que o convidado da semana divulgue lá no grupo o seu trabalho, né? Eu até tirei um print quando você mostrou aquele livro e já coloquei lá no grupo para alguém que queira ver, enfim.
Então, se você não estiver no grupo e quiser mandar para mim alguma divulgação do teu trabalho, você me manda. Ou se quiser entrar lá no grupo da Egrégora, é um prazer te receber lá. Porque nos outros dias a gente não deixa, porque senão vira um classificado, né? Sim, sim, sim. Mas quando é no dia do convidado, ele tem esse direito. Então, essa Tá semana o bom. direito é seu, tá bom? Tá bom, agradeço. Meus amigos, um beijo enorme no coração de vocês, um bom descanso, muito obrigado. Obrigado, Cidinha, pela lida vibração, Robson aí pelo apoio, Dalva Marinello pelo agradecimento, e Tadeu, Irineu, todo mundo que participou aí, Marcos, muito obrigado mesmo. Thaís, um beijo Obrigado, no coração. gente. Thaís, obrigada, viu? Boa noite a Obrigado, todos. Thaís. Boa noite a Obrigado. todos. Obrigado. Gente, eu que Boa agradeço. noite. Obrigado, Boa Thaís. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.